Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, amigos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Obrigado. Estamos iniciando mais um Show Mais. O de hoje leva o número, pasmem os senhores, Show Mais número 2293. É programa que não acaba mais. E para não se tornar num lugar comum, eu não vou repetir que a gente fez 10 anos no ar no último dia 1º de abril do ano passado. Já se vão quase 10 meses, 9 meses mais ou menos, mas no dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais completou 10 anos no ar. Tanto extremamente maravilhoso. Mas muito maravilhoso. Agora já estamos nos aproximando do abril de 2015 e nós vamos completar, logicamente, 11 anos. 2.293 temas também, com mais de 6.000 convidados especialistas que aqui vieram para enfeitar, para explicar, para nos ensinar sobre os mais variados assuntos. E nós estamos tanto tempo no ar também, graças a vocês, telespectadores, que tanto interagem com o nosso programa. Por isso que a gente coloca sempre o nosso portal no ar, que é fácil você participar. www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com mais, eu sempre falo isso. Não use o símbolo matemático, não funciona. Escreva por extenso. Ficando desta forma, www.tvmaisabc.com.br. Você vai clicar, vai aparecer toda a nossa programação. Deixa eu ir mostrando para vocês. Estou clicando, tá aí, ó, toda a nossa linha de programa. Você clica no Show Mais, o ícone Show Mais, vai aparecer a nossa página inicial, a nossa front page. Nela você vai ver lá 10 anos, entretenimento, e jornalismo, irreverência, divertido. Aí aparece um pequeno formulário, sei lá, teu nome, o teu e-mail, o teu telefone fixo, o teu telefone celular. E o mais importante é o último tópico, messages, que são as mensagens. Você escreve o que você quiser, solicitando o tema, ajudando a nossa produção a garimpar temas novos, como o de hoje. O tema de hoje é espetacular. Vocês não vão acreditar no tema que nós vamos colocar no ar no dia de hoje. Vocês vão ficar encantados. É a nova medicina, é uma nova maneira, não é? Nós temos a nossa impressão digital, também no nosso DNA. O negócio é o seguinte, fizeram uma pesquisa há muito tempo, estudos científicos, nós somos 99% parecidos, não é? E 0,1% diferente um do outro. E nesse 0,1% de diferença é que tudo acontece. O tema de hoje, não é matemática não, é nutrigenômica. Nutrigenômica é uma nova, e não é baseada, esquece a tal da dieta da lua, esquece a dieta do arroz com feijão, a dieta do saci, a dieta do lobisomem. Tudo isso daí, é lógico, se você começar a comer menos, se exercitar, você emagrece com qualquer uma delas, é só cortar o excesso. Mas aquela que vai suprir realmente as necessidades do nosso corpo, que vai nos identificar com o universo, não é? Que vai nos identificar com o mundo em que vivemos aqui, é a nutrigenômica. Vocês podem ter certeza, eu já fiquei fã, estudei um pouquinho hoje à tarde e já fiquei fã. Se desse tempo, eu faria medicina nesse setor. Sério mesmo. Então, o nosso programa pode ser visto de qualquer parte do universo pelo www.tvmaisabc.com.br. E faz tempo que a gente não manda um abraço do e-mail muito interessante que chegou da Patagônia, Argentina. Nossa, mas que frio que faz lá, gente. Eu sempre digo, chega essa hora, é um frio da gota serena. Eles não têm o que fazer, eles ficam assistindo o Show Mais. Eles e mais meia dúzia de pinguins lá. É a cidade de
Ushuaia, repito, na Patagônia, Argentina. Então, um forte abraço a todos vocês. É uma comunidade bem interessante também, são proprietários de hostéis lá da cidade de Ushuaia. Bom, eu queria agradecer rapidamente também a um dos patrocinadores que está conosco desde o primeiro programa. Me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eis a fachada, todinha de vidro temperado, só de fachada tem mais de meia milha. Lá dentro, então, um item mais bonito que o outro. Ah, Darcio, mas que loja chique, deve ser tudo muito caro lá na LL. Pior que não, pior que não. Tudo muito legal e com muita criatividade. LL Presentes, repito o endereço, Rua Laura 740. Quer dar uma voltinha comigo? Então, com todo respeito, me dê sua mão, eu vou parar de falar, a gente só vai ouvir essa música e vamos dar um rolezinho para ver as coisas lindas da LL. Venha, venha, venha comigo. Pronto, LL Presentes, a loja muito querida aqui da região do ABC. Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Dê um pulinho lá. Bom, gente, vamos começar de imediato o programa. Antes eu quero só mandar um abraço a todos os rapazes e meninas da parte operacional, que aqui é basicamente a continuação da Facul, no setor de rádio e televisão, no setor de comunicações. E eu pergunto todos os dias se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar para o programa tornar-se um pouco mais contagiante. Então, atenção, terceiranistas, quartanistas e o pessoal que está fazendo o trabalho de conclusão de curso. Vocês estão preparados, estão afins de colocar mais esta edição no ar? Sejam sinceros, curto e grossos, sim ou não? Sim! Hoje achei que está meio devagar, viu? Está meio devagar. Não sei se é o áudio, mas tudo bem. Mas é truque isso daí, pô. Como é que é? Mas é truque isso daí, pô. É truque? Você já viu um programa, doutora, que o apresentador conversa com ele mesmo? É brincadeira um negócio desse. Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem. O tema de hoje é nutrigenômica. Levanta o fundo aí, William. Muito legal. E como dizia, é engraçado, a vida ela é cíclica, né? O próprio Hipócrates já dizia, que é o pai da medicina, e ele falou isso, eu não era nem nascido, né? Que ele dizia, até marquei, deixe teu alimento ser teu remédio. Aí a medicina progrediu tanto, chegou realmente a esta conclusão, de uma maneira bastante específica. Nós estamos recebendo para esse tema importante, repito, nutrigenômica. Ai, Darcio, que tema difícil, mas presta atenção no programa de hoje, que amanhã você vai poder conversar com suas amigas, com seus amigos, desse futuro que já está acontecendo, não é? Já está acontecendo, mas vai se popularizar daqui a algum tempo, como em tudo na vida. E eu li também, muitos cientistas acreditam que ele vai ser introduzido em fases, não é? Em etapas, também como tudo na vida. Nós estamos recebendo a nutrigeneticista, doutora Tatiane Fuggi. Doutora Fuggi, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Prazer muito grande em recebê-la. Obrigada. Nesse primeiro bloco, eu não te contei nada, que a gente conversou um pouquinho, a gente costuma fofocar um pouco. Como uma doutora tão moça, não é? Já num setor tão importante, tão científico, não é? Da medicina. Bom, é bem curioso, mas essa parte da genética sempre me chamou muita atenção. Então, desde o ensino fundamental, sempre gostei muito de genética. E já sabia com o que eu queria trabalhar. Só conciliei a nutrição com a genética e hoje trabalho aí como nutrigeneticista. Lembrando que não é uma especialização, né? É
um cargo criado dentro da empresa ao qual eu trabalho, no Centro de Genomas. Então, isso é muito importante, porque nós estamos crescendo muito enquanto nutricionistas, trabalhando com esses laudos, né, da medicina personalizada, da nutrigenética, da nutrigenômica. Nós estamos avançando em conhecimento e como o senhor falou, em relação... Você falou. Eu já estou numa idade perigosa. Você chama de senhor, aí pesa mais ainda. Imagina. Então, como você falou, Isso. é importante, sim, esse conhecimento, mas que seja aos poucos, que seja gradativo, mesmo porque é bem complexo o tema. Não é verdade? É complexo, mas é interessante, né? Porque eu sou leigo, repito, apenas hoje estudei um pouquinho, li um pouquinho, que existem temas que você tem de se aprofundar um pouquinho, senão não dá nem para fazer pergunta. Né? Senta aqui e fala, daí, pode falar aí, doutor, eu não sei nada, não sei nem perguntar. Então isso é muito feio. Então nós, como jornalistas, nós temos que viajar um pouquinho nos meandros de cada tema. E é interessante e emocionante, digamos assim, trabalhar com o que vai acontecer. Sim, não é? Porque esse realmente, se o que eu li está acontecendo mesmo, é o futuro, né? Sim, é muito interessante ver que as pesquisas que são feitas mundialmente acontecem aqui no Brasil e tão perto da gente. Então nós estamos evoluindo nesse cenário científico. O Brasil ele tem um potencial muito grande de evolução e nós nos fazemos parte dessa história. Isso é muito importante, muito emocionante, né? Então, como nós estamos nesse caminho, nessa evolução, o futuro que era projetado para daqui a alguns anos já está acontecendo. E a possibilidade de prevenir doenças, a possibilidade de trabalhar com otimização do tratamento, seja ele nutricional, seja ele médico, isso traz uma nova perspectiva. Então, o paciente, o médico, aquele que está dentro da clínica ou dentro dos hospitais, inclusive, ele pode ter uma segurança de que aquele tratamento é mais personalizado, o possível. Né? Então, o telespectador pode pensar, nossa, você pode até soltar, William, que confusão, hein, Dárcio? Não é? Porque parece meio... Como assim, Dárcio? Como assim, Dárcio? Que confusão, hein, Dárcio? Não é? Mas não, a doutora Fuji vai explicar step by step, né, passo a passo, o que acontece. Então, do que nós estamos falando? Não é? É de uma identidade nossa. Assim como esse quadro, que parece um código de barras, não é? Nós temos os nossos genomas, é isso? Isso, o nosso genoma, Nossos exatamente. Genomas. Nós temos uma sequência, digamos assim. Isso. Não é? Nós temos uma sequência de letras e nós carregamos essa informação dos nossos pais. Então, essas informações são herdadas. E nós não tendemos a modificá-las, essas informações. É por isso que se faz exame de DNA. Por isso que a gente faz exame de DNA. Por exemplo, teste de paternidade. Eu quero saber se a criança é filho do referido pai, do suspeito, do pai suspeito. Então, é feito um exame para se saber qual é o genoma, qual é a informação genética, qual é o DNA dessa criança, se é compatível com o DNA do pai. E essas informações são cruzadas. Conforme os resultados, aí a gente sabe se essa criança é ou não. Perfeito, que são aqueles 99% que a gente falou. Isso, exatamente. Né? Você é 99% pai desta criança e 1% que não. O que você acha? É ou não é? Ah, para com isso. Né? Não, isso. Na verdade, em relação ao teste de paternidade, a gente tem uma acurácia bem maior, né? Então, quando a gente fala de ter ou não esse vínculo, nós chamamos de vínculo genético, de carregar essa informação, aí sim nós temos essa acurácia maior. Então, eu tenho garantia de que aquele filho é daquele pai. Quando nós estamos falando de alimentação, quando nós estamos falando de nutrição, da nutrigenômica em si, o que é a nutrigenômica, né, Dárcio? A nutrigenômica, ela é uma ciência dentro da ciência da nutrição, que trabalha como os alimentos que eu consumo, ou que minha mãe consumiu, ou que minha avó consumiu. Desde a fase uterina, né? Desde a fase intrauterina, exatamente. A exposição da mãe, né, todo o ambiente em que a mãe é exposta. Então, por exemplo, o consumo de vegetais durante a gestação é muito importante
para a vida e para o crescimento daquele feto e do futuro bebê. Assim como o consumo de refrigerantes, o consumo de gorduras, de alimentos fritos, também vai influenciar de uma maneira ruim nessa gestação, nesse crescimento saudável da criança. Então, nós estamos falando de alimentos que têm a capacidade de alguma forma mudar esse DNA. De que, na verdade, assim, as informações elas são fixas. O que eu consigo é acionar genes. Então, imagine um interruptor. Quando eu quero ligar a lâmpada, eu vou lá e ligo. Então, eu acionei o interruptor. On. Né? Então, eu quero ligar o controle remoto para assistir o programa. Ah, então, já gostei, eu já né? gostei. Então, o Como on. é que é o exemplo, doutora? Eu não entendi. O controle on remoto. para assistir o programa. Isso, on para assistir Show o programa. mais. Show mais. Tá ótimo. Então, imagine só. Então, a informação que eu tenho é o programa. Então, eu liguei e assisti. Então, apertei o on, assisti. Aquele programa está passando é como se fosse o meu mapa genético. Então, se eu dou alimentos saudáveis, então vai acontecer de uma forma mais saudável, de uma forma normal para o organismo. Então, eu vou evitar o risco de aparecer doenças, então eu posso evitar o risco de ter excesso de peso, eu posso evitar ter um câncer no futuro se eu tiver uma alimentação saudável. Da mesma forma que eu posso desligar, então eu posso apertar o botão de off, né, e continuar consumindo frituras, continuar consumindo gorduras saturadas, por exemplo. Então, eu posso desligar esses genes bons e ativar outros genes ruins. Eu vou fazer uma pergunta, mas a doutora não responde, que nós vamos para um rápido intervalo, eu volto em seguida. Quer dizer que existe uma parte, essa leitura do genoma é quase que matemática, não é? Quase que matemática. Mas ela pode ser manipulada, não é? Logicamente por profissionais da medicina, não é? E para nos levar por caminhos mais seguros. Porque a visão é holística, continua sendo holística. É a alimentação, o ambiente que a gente vive, como a gente dorme. Eu sempre falo aqui, é importante Dárcio, eu estou com um colchão, eu estou com uma dor nas costas. Quanto tempo você usa o colchão que você está usando? Mas desde quando eu casei com o Armando, faz 25 anos. Pô, 25 anos você não troca o colchão, meu? Pelo amor de Deus, os ácaros vão te levar para fora, vão te jogar da sacada do prédio. Muda do prédio e vai para uma casa térrea, não é? Então tudo é importante. Né? Eu estou, a grosso modo, fazendo essa pintura, porque aí eles vão manipular, no bom sentido, e o verbo manipular no Brasil tem uma conotação obscura, né? Vão manipular no bom sentido e nos carregar pelos caminhos do bem-estar, da saúde. Não, agora eu falei bonito, hein, doutora? Muito bonito. Pelos caminhos do bem-estar, para com isso. Vamos para o intervalo, então. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema nutrigenômica e recebendo com muito prazer a nutrigeneticista, doutora Tatiane Fuggi. Né? Então a gente estava falando do nosso código genético. Ele é imutável? Quer dizer, eu faço o exame do genoma que pega os 23 pares de genes, é isso? Não, na verdade, o que nós fazemos? Nós avaliamos alguns genes que estão localizados em diferentes cromossomos, porque nós herdamos 23 pares de cromossomos. Então, são informações que carregam o nosso DNA. Né? Então, essa informação genômica, ela é passada de pai para filho e assim sucessivamente. Nós analisamos genes em diferentes cromossomos, não necessariamente nos 23, por exemplo. E com essas informações a gente consegue... É por amostragem, então. Por amostragem, isso. Então, com essas informações a gente consegue dividir em alguns perfis. Então, a gente tem perfil associado à obesidade. Então, qual é a minha predisposição a apresentar um excesso de peso? Qual é a minha predisposição a apresentar diabetes, intolerâncias alimentares, metabolismo... Alergias também, a gente tem uma variação que mostra. Nós também temos metabolismo de vitaminas, então quanto aquele indivíduo, ele pode ter baixas concentrações de vitaminas do complexo B, vitamina B6, vitamina B9, vitamina B12. Então é importante, dentro de um processo
de saúde conhecer essas variantes, porque além do consumo, a gente sempre fala, o teste, ele é muito importante para que a gente possa ter uma informação que não vai mudar. É uma vez na vida. Eu fiz uma vez e aquela informação ela não muda. Agora, é importante ter o acompanhamento. Ela não muda ela não muda toda. a vida toda. A vida toda. Ela não muda. Quanto antes eu souber dessas informações, quanto antes eu fizer tratamentos ou tiver condutas mais saudáveis, estilo de vida mais saudável, eu posso modificar de que forma? A minha aparência física. Então, vamos imaginar, naquele exemplo da TV, né, Darcio? Então, vamos imaginar que eu tenho ali 2 TVs. Uma TV que corresponde aos genes que vamos colocar com condições boas de saúde. Então, a pessoa ser mais magra, a pessoa ter um risco diminuído para apresentar diabetes, né, ou diminuído para ter colesterol. São informações boas. E do outro lado, nós temos um aparelho que condiciona o contrário, que condiciona o risco de ter mais excesso de peso, de apresentar aumento de colesterol. Predisposição para doenças crônicas, não transmissíveis. Exatamente. E aí eu fico com 2 controles na mão. Quem eu vou acionar? Quem eu vou apertar o ON? Então, se eu consumir vegetais, eu aperto o mais saudável. Se eu consumir frituras, eu desligo esse e aperto o ON do outro monitor. Essa analogia. Tá, agora o telespectador está perguntando que eu estou ouvindo assim, eu faço essas viagens transcendentais, pois não? Não. Eu levo num envelope essas informações, eu posso pôr numa pulseira essas informações, esse código genético, não é caso de acidente, isso e aquilo. Como que eu transporto isso a partir do momento que eu fiz o exame para qualquer eventualidade? Nós temos essas informações online, então a gente não tem uma identificação, como por exemplo, né, hoje a gente tem aí uma grande mídia falando dos chips, então a gente não tem essa tecnologia, esse tipo de intervenção. Nós temos essa informação online e essa informação fica com o indivíduo, né, tanto com o prescritor que vai assistir esse paciente, quanto com o próprio paciente. Então, ele vai ter condições de ter essa informação e Mas poder acessar... Mas é um chipzinho? É o que é? Um software? Na verdade, nós temos o laudo online. É como se eu visitasse uma página na internet, assim como eu faço exames bioquímicos, exames de sangue, e vou lá na página do laboratório e acesso e tenho aquelas informações. Então, dessa forma. Vamos supor, eu chego num hospital. Se bem que toda a rede hospitalar tem de estar ligado com um profissional que entenda o código, não é assim também. Não é? A pessoa precisa estudar, precisa fazer curso, não é? Eles têm que se atualizar também, não é? Aí eu chego lá com meu código genético é www.genoma.com. Vai lá, caiu a rede. Então, essa informação, ela é importante. A pessoa, né, como nós estamos falando desse genoma, é importante lembrar que é uma predisposição, é um risco. Não é que realmente eu tenho aquela variação, que eu tenho uma mudança genética, uma variação genética, que aquilo realmente vai acontecer. Não são, então, para situações emergenciais. É para você ir plantando para que elas não aconteçam. Exatamente. É essa a intenção. Nós trabalhamos hoje, como o Darcio falou, no início do programa, nós estamos trabalhando com uma evolução da medicina. E hoje nós estamos na era da medicina 4P. O que seria essa medicina 4P genômica? Seria uma medicina participativa, porque ela traz o paciente para participar do processo. Então, ele conhece as informações dele, é garantia de que ele entenda muito mais do que aquele profissional dizendo: consuma frutas, consuma verduras, faça exercícios, não fume, né? Então, ele participa do processo. Ela é preventiva porque quando eu conheço as minhas informações, eu tenho capacidade, eu tenho condições de intervir de alguma maneira, seja postergando aquele evento, seja realmente fazendo com que aquele evento não ocorra no futuro. Então, se eu sei que eu tenho uma predisposição ao diabetes, se eu me cuidar, se eu consumir alimentos certos, eu posso prevenir que aquilo não ocorra. É um risco, né? Ela é preditiva porque nós estamos trabalhando exatamente com risco, ela não é diagnóstica. É diferente, por exemplo, de uma síndrome herdada, em que eu tenho realmente uma variação, eu tenho uma mutação e aquela criança, aquele indivíduo, ele vai apresentar aquele evento. Aliás, ele evita essas possíveis síndromes, né? Porque ela vai detectar
quais são os erros, os gaps que estão acontecendo no nosso corpo, né? E elas são bem pontuais, né? Então, por exemplo, se nós olharmos o risco para câncer de mama, por exemplo. Então, eu tenho um histórico familiar, a avó foi diagnosticada, foi feita a cirurgia, a mãe está com algumas suspeitas e ela quer fazer uma investigação genética para observar. Então é importante ter o acompanhamento de um profissional capacitado, mas ela pode fazer um teste de sequenciamento. Eu não conheço aquela variação. Então eu vou sequenciar nas minhas informações, naquelas letras, como se fossem os códigos de barras, né, dos produtos. Então são aquelas informações e ali naquele ponto-chave daquele gene específico, eu tenho ali uma mutação. E aí se descobre que realmente, de qual mutação eles estão falando. Então é muito mais preciso do que acontecia anos atrás. Então dessa maneira ocorre a mutação. Então eu tenho uma única variação e aconteceu a mutação, eu tenho ali a doença estabelecida. Quando nós estamos falando de nutrigenômica, é importante nós lembrarmos também de um conceito bem parecido, que é a nutrigenética. O que seriam as duas? Então, enquanto a nutrigenômica, ela fala assim, olha, você consome vegetais e você reduz o risco de ter câncer. A nutrigenética, ela fala assim, você tem essa variação que a predispõe de ter câncer, então consuma aqueles alimentos. É como se fosse uma complementando a outra. Perfeito. É exatamente o que a gente faz nos testes de nutrigenética. Então nós temos lá, nós fazemos uma análise do DNA da pessoa e a partir das informações nós dizemos então, seu risco, você tem risco para ter obesidade, você tem o risco aumentado para ter diabetes, risco aumentado para ter colesterol alto. E se a pessoa já for portadora de alguma doença grave, por exemplo, sai no teste? Ela pode ser portadora de uma doença, por exemplo, vamos pensar que ela tenha o aumento de colesterol. Pode ser no teste que ela tem genes que a predispõem a ter aquele evento. Mas se for o contrário, porque a gente está falando de doenças complexas e que os genes, eles conversam entre eles. Então, tem muita influência tanto dos genes entre eles quanto dos fatores ambientais. Então, pode ser que ela tenha um colesterol elevado porque de uns 10 anos para cá, ela está comendo muita gordura. E aí, é aquela tela. Qual que ela apertou o ON? Apertou o ON dos genes não favoráveis e desligou aqueles genes favoráveis. Então, exatamente, nós temos as duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de acionar genes bons, genes que estão associados com benefícios para a saúde, ou acionar genes que estão associados a prejuízos para a saúde. Muito legal. O próprio Cristo falou, né, conheça a ti mesmo, não é? É esse o princípio também, Exatamente. não é? Do autoconhecimento. Eu queria mostrar para os nossos amigos de casa, com a explicação da doutora Fuji. Primeiro, deixa eu mostrar isso aqui, nutrição personalizada a partir do estudo do seu DNA, nutrigenética. Isso. É, no mínimo, gente, a maneira mais segura de você se autoconhecer, você e os profissionais da medicina, né, para que você seja tratada, seja lá do que for, desde um diabetes, uma questão do colesterol, como para um regime alimentar, não é? Da melhor maneira possível, conhecendo as peças do teu carro. É diferente um BMW de um outro carro, de uma Mercedes, não é? Ou então de uma outra marca qualquer. Cada um tem, apesar de sermos 99% parecidos, nós temos 0,1, não é? Totalmente diferenciado. E aí que mora o perigo, digamos assim. Aí a pessoa vai lá, esse é o kit para quê, doutora? Vamos mostrar também? Vamos lá, Darcio. A intenção das coletas, a gente tem aí um kit de coleta de saliva. Né? Então, a intenção é favorecer com que o profissional ele possa fazer essa coleta na própria clínica. Então, pega da boca mesmo, do céu da boca. Isso, ele faz um bochecho, ele fica 30 minutos em jejum. Então, a pessoa, ao contrário, isso. Assim? Isso, com a boca para cima. Isso, assim? Isso, exatamente assim. Então, o que acontece? A pessoa, o paciente, ela fica 30 minutos em jejum, inclusive de água. Ela junta a saliva na boca e ela cospe nesse dispositivo. Aqui assim? Isso, exatamente. É algo muito simples, indolor, então ajuda bastante os profissionais na hora da coleta, né? Claro que a intenção é favorecer essa coleta.
Porque a gente pode fazer a coleta de sangue também, mas a ideia é trazer para o profissional algo que facilite a rotina dele dentro do consultório. Então, a coleta de saliva, ela também é muito eficaz e traz resultados fidedignos tanto quanto a coleta de sangue, por exemplo, que a gente tem as células bucais que têm DNA. Pode ser feita a partir de que idade Nós temos um teste que é para o público infantil e a gente faz a sugestão de que seja a partir do desmame. Então, a partir dos 6 meses já dá para fazer uma coleta. O nenenzinho vai lá. Já dá para fazer. Aí, nesse caso do bebê, a gente tem outro dispositivo, que pode ser por aqueles cotonetes, né, o suave. A gente sempre fala aqui, né, doutora, da questão, nós estávamos comentando, a gente tomar cuidado com fritura. Tomar cuidado com fritura não, banir a fritura. Banir, não tem como. Fritura não tem como ser saudável, não é? Além de infestar a tua casa. É fácil você entrar numa casa e identificar se a pessoa consome gordura pelo cheiro da cortina, do tapete, de tudo. Segundo a questão dos 4 pós brancos, né? Do açúcar, do sal, da farinha de trigo, da cocaína, a questão da circunferência abdominal, ou seja, uma série de não são conselhos, são postulados, axiomas que a gente fala aqui, né? E cada um faz aquilo que achar melhor. Na questão do consumo de frutas, enfim, a gente vem de verduras, aquela coisa toda. Mas independentemente de tudo isso, cada um é cada um. Fulano nunca pôs uma verdura na boca, fumou 5 maços de cigarro por dia e morreu de outra coisa, com 93 anos. Ele. Aconteceu isso com ele, né, doutora? Exatamente. Por obra divina do universo. Vai tentar fazer igual para você ver. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes o profissional que está na prática clínica, ele se sente um pouco frustrado no sentido de eu tenho 2 pacientes com estilos de vida muito parecidos e aí eu dou uma dieta e depois de um tempo eles retornam e os resultados são diferentes. Por que são diferentes? Porque são indivíduos únicos. A ideia é ter uma alimentação, uma nutrição personalizada. Ele é único, mas de repente ele precisa de mais vitaminas. Ele é único, mas ele precisa de colocar um pouquinho mais de fibras na alimentação, porque às vezes ele tem a sensação de fome aumentada, ou porque ele tem o hábito de petiscar ao longo do dia. Então, com essas informações, o profissional ele é mais assertivo e o tratamento mais personalizado. E daí a gente sempre fala também, né, que a nova pediatria, a nova visão da pediatria, a nova visão da geriatria, né, estão se afastando, porque a sobrevida está uma coisa espetacular, não é? Para mim chegou na hora H, eu renovei o contrato lá, é verdade. Então isso é muito interessante, por causa exatamente desses novos conceitos científicos, não é? Darcy, mas nem fiz o teste, não, o teste é um caminho, não é? Mas o todo, até eles chegarem a essa conclusão, as coisas vão melhorando, não é? Por isso que a gente tem que combater a poluição, porque não é só você fazer o teste, repito, é aquilo que você come, é o jeito que você dorme. Até tomar banho, a gente toma banho errado. Até tomar banho, tem gente que começa pelo lado errado, não é? Às vezes não usa o sabonete certo, não escova os dentes certo, não dorme do jeito certo. A mastigação, então, gente, que eu estava conversando com a doutora também, que tem sinais de ser oriental, de família oriental, nós precisamos comer com calma. O brasileiro senta na mesa e começa a discutir, que nem aqui o sangue italiano. E aí, Bena, você fez aquilo lá? Não fiz nada, papai. E já joga um croquete na cabeça do filho e vice-versa, né? Não pode. A gente tem de mastigar os líquidos e beber os sólidos. Mas como é que eu vou mastigar o líquido e beber o sólido? O sólido você vai mastigar tanto que ele vai se liquefazer na tua boca e você vai bebê-lo. E o líquido, por mais líquido que seja, você vai tomá-lo com parcimônia, não é? Para não ofender todo o sistema interno. A gente devia, às vezes, ficar meio invisível para a gente se olhar, para ver o que acontece com as coisas lá dentro. Isso. Aí você ia tratar o teu corpo com mais delicadeza, no mínimo, não é? Vocês, mulheres, ainda são mais delicadas, comem direitinho, come com a boca fechada, demora para comer, não é? Nós, vou te falar, não sei porque Deus caprichou também, não é? Ao contrário da gente, não é? O homem já mastiga pouco, é nervoso, o maior perigo é sair com a namorada, você está conversando, pum, voa. No início tende a ser tudo perfeito, né, Darcy? Não é verdade?
Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo, depois voltamos com a nutrigenômica. Depois nós vamos ver se é caro o teste, se não é caro, não é? Eu acho que para as mamães, não é, que vão ter bebezinho, seria interessante, né, já dar esse teste a mais, né? Sim. Além do teste da orelhinha, do pezinho, vai o teste do DNAzinho. Já já a gente volta. Pronto, já estamos de volta com o tema nutrigenômica e a presença da doutora Tatiane Fuggi. Nós estávamos conversando aqui no intervalo. Então, a Centro de Genomas, né? Isso. É a única no Brasil que faz o teste aqui mesmo, aqui dentro Isso. mesmo. Nós somos uma empresa, um laboratório de biologia molecular e genética avançada e nós trabalhamos com toda a análise do teste, a avaliação e a análise do teste feita aqui no Brasil. Biologia molecular e genética avançada. Genética avançada, isso. Começamos com os testes de paternidade há pouco mais de 10 anos atrás e nós estamos evoluindo no sentido da medicina personalizada, né? E nós somos a única empresa que fazemos a coleta e a análise, né, a extração de todo o DNA. Nós temos a área técnica também, que é toda equipada com maquinário importado, ainda vem de fora o maquinário, mas a análise é feita toda aqui no Brasil. É a única empresa que faz aqui no Brasil. Uhum. E muitos países já têm essa técnica? Sim, muitos países têm e muitos estudos científicos utilizam essa técnica. Estudos que utilizam, por exemplo, testes com fármacos, com remédios. Então, por exemplo, eu quero saber se todo mundo responde àquele remédio. Então, eu faço a genética dele para saber se ele pode responder ou não àquele medicamento. Então, nós temos muitos avanços científicos também nessa área. É como ter um raio-x de uma pessoa, né, digamos assim? Exatamente. É como ter um raio-x. Um raio-x químico, né? Das reações químicas da pessoa. Isso. É uma informação, um conjuntinho de informações que nos traz muitas outras informações que pode nortear esse tratamento, essa intervenção. O pontapé inicial aconteceu em 2003 no projeto Genoma Humano, não é? O FDA, por exemplo, Federal Drug Administration, ele já aprova esse tipo de teste, de exame, de consulta? Isso. Eles tinham nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, o teste disponível à população. Então, realmente, o pontapé inicial foi em 2003, com o final da divulgação, a conclusão do projeto Genoma Humano. Então, ele começou lá em 1990, né, a execução, e terminou no finalzinho de 2003. O FDA, que é o órgão norte-americano que fiscaliza a comercialização tanto de alimentos quanto de fármacos, de remédios, ele tinha um teste em vigor, mas qual é o principal problema? Porque ele não tinha um cuidado de ter profissionais capacitados para acompanhar os clientes que faziam o teste. Então, nós temos essa preocupação. Não é qualquer um que pode fazer o teste. Ele tem que ser assistido por um médico, por um nutricionista, por um profissional que Qualquer um profissional, você diz, né? Isso, que possa estar capacitado para atender às exigências do teste. Então, por exemplo... Do procedimento, dos né? procedimentos. Por exemplo, se lá no teste, que foi inclusive vetado nos Estados Unidos, eles tinham algumas informações de riscos, por exemplo, para câncer. Tá, mas e aí, o que eu faço? Então, a pessoa que fazia o teste, ela se sentia sem saber o que fazer. Perfeito. Poderia até ser uma Fica pior a emenda para o soneto. Agora eu estou com uma bomba na mão aqui. E agora? Então, por isso a preocupação. Olha, existe a chance, por isso que nós batemos muito na tecla de riscos. Não é diagnóstico, não é como eu olhar, por exemplo, para o colesterol e falar assim, olha, você está com colesterol alto. E aí repetir o exame, olha, ainda está alto. E diagnosticar com um colesterol elevado. Mas eu tenho ali chances de ter riscos de ter esse colesterol elevado. Então, a partir do momento em que eu tenho esse risco e que eu tenho alguém me dando suporte, faz toda a diferença. Inclusive, como é uma área nova, os médicos, os profissionais que queiram trabalhar com nutrigenética, com nutrigenômica, nós temos o aconselhamento genômico-nutricional. O que isso significa? Significa que o paciente chega lá no consultório, faz a coleta do teste.
o profissional ele encaminha para o centro de genomas, nós fazemos a análise, nós voltamos com o laudo para o paciente, para o médico, o contato é direto com o médico. Na hora da consulta, ele marca a consulta para conversar sobre o teste e um momento anterior ele conversa comigo, que sou nutrigeneticista, ou com os outros profissionais do grupo de inteligência genética do Centro de Genomas, para saber, olha, tem essa alteração, o que eu faço? Olha, a literatura diz isso, faça isso, é importante que seja isso. Então a gente tem um bate-papo, um estudo de caso com o médico, com o nutricionista. E a partir dessas informações, aí Ou seja, você faz a leitura, um profissional faz a leitura do resultado. Isso, nós também temos a preocupação de dar esse suporte, de capacitar também os profissionais, porque sendo uma área nova, nós sabemos da importância e nós também sabemos dessa complexidade. Então, tanto o paciente quanto o profissional, eles não ficam sozinhos, eles não ficam perdidos, eles ficam seguros de que tem pessoas ali que se importam com a saúde dele e que quer realmente ser mais assertivo no tratamento e que ele tenha benefícios em utilizar o teste, que sejam aplicáveis todas essas informações. Aí o telespectador está falando, não, muito lindo, legal, pode fazer qualquer idade? Por exemplo, uma pessoa de 80 anos pode fazer? Pode fazer, não tem nenhum problema. Muitas vezes a própria curiosidade de saber, de repente, dependendo de toda a exposição que ela teve na vida. Estou com 80 anos, mas estou tão bem, eu vou fazer esse teste aqui, eu não estou acreditando. Então, mas é importante ela ter esse conhecimento. De repente, ela conhece algumas informações, porque, como você falou, nós estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Mas será que esses nossos idosos estão envelhecendo com qualidade? Uhum. Essa é uma grande questão. Então, por exemplo, uma pessoa de 80 anos, ela pode viver até os 93, pode viver até os 100, então ela ainda tem um tempo pela frente para mudar algumas coisas, para evitar determinados alimentos. São duas etapas, né? Viver mais, porém com qualidade. Com qualidade. É o que todo mundo deseja, Uhum. né? Ter essa experiência de viver mais, mas com qualidade, que seja algo satisfatório. Né? Porque isso é muito importante. Então, cria-se essa perspectiva também. Claro, tem muitas alterações que, como eu disse no início, quanto antes eu conhecer, melhor. Agora, nada implica de uma pessoa de 80 anos fazer o teste e conhecer outras informações e ela poder, sim, mudar hábitos de vida. Se for para melhorar a qualidade de vida dela, por que não? Claro. Agora, como é que funciona na prática? Eu vou lá no centro de genomas, vou vir fazer o teste do pezinho. Como é que eu falo? O teste de DNA. Então, é De importante, DNA. por exemplo, se ligar um telespectador para a gente ou entrar em contato conosco, se ele não tiver um médico ou nutricionista que o acompanhe, nós temos lá uma indicação de vários nomes dos nossos prescritores que ele pode procurar. Que estão lá mesmo no Que centro. estão conosco. Tá. Que estão conosco espalhados em vários lugares do Brasil, inclusive. Uhum. Então, Não, mas ele não estão lá no centro. Não diretamente lá. Mas que tem essa parceria de solicitar os nossos exames e que já conhece o nosso trabalho. Né? Então, ele pode procurar esse profissional e dizer, olha, eu quero marcar uma consulta porque eu vi no programa e achei importante, achei interessante, gostaria de ter esse acompanhamento de fazer a dieta personalizada. E aí sim, ele entra em contato conosco, ele tem o pedido do médico, porque ele tem a garantia de que o médico vai assisti-lo. Uhum. Ele pode ir lá no Centro de Genomas fazer... E ele deve se fazer acompanhado do médico para ir lá. Não precisa. Ele pode fazer a coleta, inclusive, no consultório. Próprio médico? Do próprio médico. E é o médico Tendo profissional kit. que pede o kit? Isso. Então, o médico que já nos conhece ou que deseja nos conhecer, faz um contato conosco e a partir daí a gente elabora todo Seria um interessante processo. pegar essa caixa aqui, que é a medicina personalizada, é uma visão importante. Depois focaliza aqui na caixa, por favor. Então, é importante que ele tenha, por exemplo, no consultório e ali no momento da consulta já faz a coleta. Não tem nenhum problema. É uma coleta rápida, né? Rápida. Porque, por exemplo, a consulta demora mais de meia hora. Então, nessa conversa, ele já está em jejum. Tira o excesso de maquiagem, se tiver, faz a coleta e envia para Como excesso de maquiagem? Por exemplo, na mulher. Na mulher. Claro. Né? De repente, o rapaz, o homem, ele passou, por exemplo, um filtro solar.
né, bem próximo da região. Então a gente pede para limpar com um papel simples. Jogar o chiclete fora? Com certeza, jogar o chiclete fora. O chiclete, ele deturpa o teste ou não? Ele pode ter contaminação, pode ter alguma contaminação. É importante essa brincadeira do chiclete, mas, por exemplo, a pessoa vai fazer o teste, ela sabe que vai coletar, e ela deu um beijinho de despedida no esposo, no cônjuge, né? Então, isso pode Ou também... então no cachorrinho, no gatinho. Claro, Hoje em dia, claro, é pode mais acontecer. fácil ela beijar o cachorrinho do que o esposo. Pode acontecer. Então, é importante ela fazer um bochecho com água antes, esperar meia hora e depois fazer o teste. Tá. É uma coisa cara? Nós estamos falando tipo o quê? Nós estamos falando dessa parte de medicina personalizada, infelizmente ainda não é coberta pelos planos de saúde. Não cobre. Ainda não. O que acontece, eles podem dar algum reembolso, depende do plano de saúde. Nós estamos falando de valores, no caso da nutrigenética, de valores acima de R$2.000. Por quê? É uma vez na vida. Eu não vou precisar repetir o ano que vem, ou depois. É um investimento. Né? Nós temos ali algumas facilidades no pagamento, isso é importante também que a pessoa saiba, e ela pode ter esse acompanhamento porque as variações dela não vão mudar. As informações serão para sempre. E ela poderá, quanto antes, ter essa informação, otimizar o status de saúde dela. Agora, doutora Fuji, aí vem lá, né? Aí fazem a leitura, não é? Olha, predisposição para isso aqui não está legal, papapá. Você sai tchapchura sabendo de tudo, não é? Aí devo eu mesmo procurar um profissional, não é? Agora, nem todos os médicos vão fazer essa leitura também junto com o paciente. Exatamente. Precisa ser um médico que esteja nessa corrente filosófica também, né? Isso, por isso que a gente se preocupa, antes de fazer o teste, antes do paciente fazer o teste, ele já tem o acompanhamento. Agora que eu entendi, agora casou. Ele tem o acompanhamento. Então, por exemplo, o telespectador, ele se interessou. E ele tem uma nutricionista que ele está acostumado, ele já faz um tratamento, só que ela não conhece. Então, o que seria importante? Ela fazer o contato conosco, os profissionais fazer o contato conosco. Às vezes, liga paciente que vai no médico, e o médico acaba sendo o nosso parceiro porque o paciente fez ali a ponte. Perfeito. Né? Então, é importante que antes de fazer o teste, ele já venha com a prescrição, com o pedido do médico. Porque quando chegar o resultado, o médico sabe o que fazer. Ele liga, fala comigo, fala com a equipe do Centro de Genomas. Olha, eu estou com um teste de nutrigenética, eu gostaria de fazer o aconselhamento. Nós marcamos via Skype, se for fora do Brasil, se for lá na Patagônia. Na Patagônia, né? pessoal de Ushuaia. Isso. É predisposição para ser pinguim. Nós marcamos via Skype, nós podemos apresentar o laudo com o workshop via Skype, inclusive. E aí a gente discute o caso do paciente. Então, nesse perfil, o que aconteceu? Ele tem essa variante. Nesse outro, essa variante. Isso é muito importante porque vem suprir uma desconfiança que todos têm. É muito comum a pessoa conversar, porque o meu pai morreu de câncer, não é o meu caso, apesar de ele estar falecido. Mas é comum em rodas, mas aí não tem problema, porque o filho pega da mãe, não é do pai, ou é do avô, não é da avó. Sabe esses papos de leigo, não é? Então, tem muita gente desconfiada, que quer fazer esse teste, quer realmente saber se tem alguma propensão ou não, ou se já está com a doença, né? Se ele tem só propensão, não é? Devido a laços familiares, genéticos, ou se ele já está, essa pergunta eu já fiz, mas eu quero insistir, ou se ele já está com um foco de câncer, canceroso, ele sai essa diferença no exame? Não sai a diferença porque a gente não está avaliando algo bem específico. Então, por exemplo, se ele traz, como eu disse, o câncer de mama, e ele tem aquela mutação, no teste nós não estamos olhando aquela mutação. Então, eu não consigo dizer, olha, aqui apresentou esse risco, essa possibilidade, né, essa mutação de ter esse câncer. Então, como a gente não olha, a gente não tem como dizer, porque é mais importante para a parte de oncologia. Então, se a mulher está com um tumorzinho, por exemplo, uma mancha no ovário, vai sair lá propensão a X%. É porque no teste a gente tenta não olhar muito para essas doenças mais complexas, como por exemplo o câncer. Tudo que tem alguma intervenção nutricional. Então, estudos que fizeram com pessoas saudáveis e pessoas com obesidade,
que aconteceu com essas pessoas? Elas comeram mais esses nutrientes, menos dos outros alimentos, e aí teve êxito na perda de peso, por exemplo. A questão de câncer ela é complexa, porque além dos aspectos genéticos, envolve muitas questões ambientais. Isso, tem Muito fatores, ambiental. né? Claro. Nós estamos ainda, eu diria, engatinhando. Nós sabemos muito ainda de oncologia, mas existem inúmeros fatores que não são controlados. Doutora, vamos ler ali no TP, o que está escrito? Nós temos os nossos testes de DNA. Isso. Está escrito? Nutrigenômica? Não, lá em Ai. cima, na câmera. Na câmera, às 19 horas encerrar. Encerrar, né? Estou me dando já. Porque o assunto é fascinante. Isso. E eu queria agradecer muito a doutora Tatiane Fuji, nutrigeneticista. O site, para qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira saber, é www.centrodegenomas.com.br, centrodegenomas.com.br. Que fique bem claro, esse programa tem um cunho jornalístico, não é merchandising o que nós fizemos aqui hoje. Ninguém está pagando nada, né, doutora? É pura curiosidade, realmente, da produção do programa, caráter científico, jornalístico, para passar para vocês esse tipo de informação. Doutora Tatiane, suas despedidas, por favor. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade, por esse bate-papo tão agradável, falar de um tema tão importante que merece que a população conheça, que ela pode ter acesso a essas informações e que os profissionais também podem se sentir mais seguros nesses avanços que eram futuros, é o futuro estando presente. É o futuro hoje. É o futuro Obrigado, hoje. doutora Eu Fuji. que agradeço, muito Gente, obrigada. Nada, voltamos amanhã, se Deus quiser, com um novo convidado e um novo tema. Muitíssimo obrigado pela atenção e pelo carinho e ci vediamo domani. Fui. Como a matéria, a alma precisa de alimentos. Então, dê a ela alimentos saudáveis.